Oi, pessoal. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessa vivência, né, do controle de qualidade no laboratório de microbiologia, que geralmente não se é tão comentado assim em relação à microbiologia de uma maneira geral, né? A gente fala muito dos diagnósticos, fala muito sobre testes com antimicrobianos, resistência bacteriana, mas assim a parte que está por trás do laboratório, geralmente a gente não comenta, tá? Meu nome é Valdemir Júnior. Eu sou mestre e doutor em medicina tropical pela UFPE, tá? Eu sou formado em biomedicina e eu já tenho uma vivência aí desde 2009 que eu estou trabalhando na área de microbiologia. Atualmente eu sou é, analista em saúde, responsável pelo controle de qualidade no laboratório de microbiologia do Laboratório Central de, de Pernambuco, né? O LACEN-PE. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do controle de qualidade, como é que funciona. Pensando nessa questão toda, a gente vai abordar um pouco também sobre o conceito de controle de qualidade mais amplo e como é que é executado esses testes, né, a sequência de testes, e que há uma variabilidade muito grande, tá bem? Vou fechar aqui minha câmera para a gente iniciar a nossa jornada, tá, pessoal? Bem, controle de qualidade no laboratório de microbiologia. Se o laboratório é como os bastidores, o que há por trás dos bastidores? Então, a gente sempre pensa, né, nessa ideia de que o laboratório é os bastidores do contato com o paciente, ou em alguns casos mais epidemiológicos, de vigilância sanitária, com alguns produtos que são levados ao laboratório, que é o que acontece lá na nossa vivência no Laboratório Central e alguns outros laboratórios também, espalhados pelo Brasil. E o que há por trás disso? Como é que funciona essa questão? É o que a gente vai explorar um pouco. Logicamente que há muitas nuances, certo? Nessa abordagem toda, mas a gente vai explanar a estrutura basal, digamos assim, tá? Então vamos lá. Vou voltar aqui. Certo. Ah, tem duas figuras aqui que são bem conhecidas da gente, usando suas respectivas máscaras, tá? Que é a Mona Lisa aqui, ó, com seu, talvez, iPhone ou, quem sabe, um Xiaomi, aqui contra o coronavírus, pensando, o pessoal do laboratório trabalha apenas como apertadores de botão. As pessoas do laboratório trabalham lá, né? Na verdade. E, oxe, nossa linguagem bem nordestina. Já vi gente dizer qual o germe estava dando a doença só de olhar a amostra. Então, tem essas histórias também que a gente escuta, que a gente escuta sempre em relação à microbiologia e ao laboratório em si. Então, teve até uma pequena falhinha aqui, que é o pessoal do laboratório trabalha. Na hora que eu fui escrever, eu ia colocar as pessoas. Mas, enfim, vamos seguir. Então, o que, é que a gente tem aqui? Realmente essa visão de que nós somos robôs, pequenos robôs, pessoas que trabalham no laboratório, executam apenas procedimentos, mas existem muitas nuances envolvendo isso, tá? Então, assim, quando a gente pensa do ponto de vista microbiológico, de diagnóstico, a gente tem que ter uma segurança de que as coisas elas vão ocorrer bem, porque os micro-organismos, eles são micro-organismos vivos que estão causando infecção ou contaminação em alguma amostra biológica ou em algum produto. No caso assim de alguns laboratórios de vigilância, a gente tem amostras de alimentos, amostras de água,
águas que são usadas para hemodiálise, leite materno. Então, não apenas restrita à amostra biológica. Na verdade, do ponto de vista de amostras na microbiologia, nós sabemos que são um espectro muito grande mesmo. Então, já tive, em minha época de dar plantão, né, em laboratório, só recordando um pouco aqui, já chegaram parafusos que estavam numa prótese lá, um paciente que tinha um problema ortopédico, tinha sofrido um acidente de moto, se não me falha a memória, e aí estava com suspeita de uma infecção no joelho e chegaram parafusos lá para a gente analisar se tinha micro-organismos. Então, assim, a gente pensa muito nesse aspecto amplo do ponto de vista de amostras que são fornecidas para o laboratório de microbiologia. Para o laboratório em geral, mas o de microbiologia tem essa nuance especial, tá? Então, que a gente não pense dessa forma. Tanto nós quanto as outras pessoas. Infelizmente, há esses estigmas, né? De que são apenas apertadores de botão, são pessoas que chegam lá e tocam e tudo se faz. Logicamente que a automação, ela ela existe sim, e ela nos ajuda muito. Os testes são muito mais específicos do que nós poderíamos fazer, nós ganhamos tempo, mas existem os profissionais que estão por trás que vão executar tudo de uma maneira que aquilo fique confiável e que tenhamos uma qualidade na resposta que vamos dar para o corpo clínico, né, para os médicos, para os enfermeiros, para quem está à frente, né, lá com o paciente em si, tá? Então, é muito interessante a gente observar isso. E, logicamente, que quando chega essa questão de amostras, as análises prévias de triagem, o famoso método de GRAM, né, de coloração de GRAM que a gente faz para ter uma certa triagem ali no início, alguns testes que são mais simples e rápidos de serem executados, teste de catalase, teste, por exemplo, verificação de hemólise, que a gente coloca no meio, no outro dia já vê a questão da hemólise do microorganismo. Isso é muito importante também para que a gente avalie, tá? Então, assim, no laboratório de análises clínicas em geral, no laboratório, a gente tem diversos setores, e esses setores, eles comumente possuem mais controles de qualidade visíveis, como, por exemplo, na sorologia, na parte de hematologia, na parte de bioquímica clínica, a gente vê muito aqueles gráficos, né, de Levy-James, que são utilizados com os desvios padrões. Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar desses gráficos que são utilizados principalmente na bioquímica clínica, na sorologia também. Na hematologia tem todos os controles que são passados para verificação por meio dos equipamentos que são utilizados nas células, mas na microbiologia a gente também tem, né, o controle microbiológico. Ele não é tão falado assim quanto principalmente os de bioquímica, tá? Mas eles existem e merecem ser observados, mesmo que seja de uma maneira mínima, tá? E aí a gente também tem os outros que também, digamos que são um tanto quanto esquecidos em alguns aspectos, assim, na parasitologia, na uroanálise e assim por diante, certo? Então, pensando na questão das fases de realização de exames laboratoriais, né? A gente tem a fase pré-analítica, que é quando a amostra chega, onde vai ter todo o cadastro. Tem a parte analítica, que é quando vai ser executado mesmo o teste ali para pesquisa de algo ou para dosagem de algo, e a parte pós-analítica, que aí já vai ser a questão de digitação, de observações que são colocadas no exame também. Então, na verdade, essas três fases elas são divididas dessa maneira, mas a gente tem essa extensão, tá? Uma congruência entre elas são sequenciais. Então, assim, eu coloquei aqui o controle de qualidade nessa fase pré-analítica, mas, na verdade, se a gente for avaliar de uma maneira mais refinada, a gente percebe que esse controle de qualidade ele pode estar em todas as áreas, tá? Então, das fases de realização do exame, logicamente. Então, isso é bom, como, por exemplo, aí você pode dizer, sim, mas como é que a gente pode fazer esse controle de qualidade em outras áreas também? Na pré-analítica, como vocês vão ver, entra muito a questão da avaliação dos meios de cultura, que é o que a gente vai abordar aqui de uma maneira mais específica. Mas na fase analítica, como o procedimento vai ser executado,
A gente tem também como checar em relação a controles externos, ou seja, outro laboratório. Geralmente acontece muito nesses laboratórios que enviam amostras para outro laboratório para ser feita uma análise também. Então, há uma autoavaliação, né? E uma avaliação externa a um outro laboratório, né? Interlaboratorial, digamos assim. E também tem a fase pós-analítica, que é quando vai a questão de digitação. Então, tem como se fazer uma dupla checagem, um double check, né? Que as pessoas chamam, em relação à, à conferência, né, do resultado, o que, é que vai ser colocado. Então, é importante. Eu coloquei ele aqui como, como na fase sendo pré-analítica, porque realmente é onde vai iniciar tudo, certo? Então, aqui, nós temos, falando sobre controle de qualidade, um artigo até antigo, de 2004, tá? De uma revista indiana. Quando eu estava no doutorado, a gente via alguns artigos indianos e eles realmente são muito criativos. Eles observam muito como fazer de maneira diferente, mas eles checam como que aquilo funciona. Às vezes, eu já vi testes, por exemplo, de antimicrobianos serem realizados de maneira inusitada por grupos de pesquisa da Índia. Então, assim, realmente eles são bem empenhados. Eu coloquei aqui só para mostrar aqui rapidamente para vocês sobre a questão da qualidade da segurança na microbiologia, né? Na verdade, uma garantia, esse assurance é de garantia, a garantia de qualidade, tá? Então, assim, nessa parte inicial, a gente tem a diferenciação entre a garantia da qualidade, que é esse quality assurance, e o controle de qualidade em si, tá? Então, o processo todo para que tudo que seja relatado, tudo que seja executado, esteja garantido, é chamado da garantia da qualidade. Então, há esse acompanhamento, esse follow-up, esse acompanhamento do que está acontecendo no laboratório. E o controle de qualidade é uma parte disso tudo, tá? Quando a gente usa o termo controle de qualidade, é uma parte disso tudo. Então, o controle de qualidade do procedimento, o controle de qualidade dos meios de cultura que são executados, que é onde a gente vai focar aqui, porque eles são a base do isolamento dos micro-organismos, da recuperação de micro-organismos, tá? Então, vamos seguindo. Em relação à automação dos exames laboratoriais, a gente tem uma aplicação também na parte de microbiologia. Logicamente, que são mais conhecidos por nós são a parte de bioquímica, de hematologia. A gente tem geralmente uma semi-automação, em alguns casos, na uroanálise também, mas geralmente a microbiologia ali e a parasitologia, elas não são automatizadas, né? Mas está entrando mais nos laboratórios, até mais simples em alguns casos, a automação também na microbiologia. Logicamente que laboratórios de referência possuem equipamentos como esse aí, Fênix, né? Que tem cartuchos, opa, passei aqui, mas a gente consegue observar na mão da profissional aí um cartucho com duas bolinhas esbranquiçadas, que são cartuchos onde tem diversos testes de antimicrobianos, juntamente com testes bioquímicos para identificação de micro-organismos. Aí você pode pensar, isso ajuda muito a gente, porque eu vou pegar o micro-organismo e que veio de uma amostra, eu pego ele lá, que cresceu no meio de cultura X ou Y, e coloco ele dentro desse equipamento e vai dar tudo certo. Mas não é bem assim que funciona, porque, na verdade, nós precisamos avaliar que tipo de micro-organismo é esse, certo? Então, precisamos checar se o micro-organismo é gram-positivo, é gram-negativo, se ele é um micro-organismo que produz hemólise, ou seja, um beta-hemolítico, ou um alfa-hemolítico, que produz uma hemólise não total como os betas, mas uma hemólise mais parcial. Então, isso tem que ser avaliado, porque isso faz uma impressão digital, tá? Digamos assim, do micro-organismo que está sendo isolado, estudado. Então, como eu já havia falado aqui, a gente tem a diversidade de amostras, tá?
Aqui, representação aqui do lado esquerdo, esses 3 tubos de amostras de urina, com turvações diferentes, turbidez diferentes. E aqui também a gente tem amostras de alimentos, certo? Microbiologia de alimentos é uma área muito interessante, que tem procedimentos extremamente interessantes, que são diferentes da microbiologia clínica, mas de amostras humanas, certo? A gente tem aqui também algumas amostras mais humanas, né? Amostras coprológicas, né? De fezes aqui, amostras de sangue, que são usadas para as hemoculturas, né? A coprocultura, amostra de fezes, hemocultura, amostra de sangue. E aí, a gente tem esse espectro grande de amostras que é bem interessante para a gente avaliar, tá? E aqui a gente vai entrando já na parte de micro-organismos mesmo, pessoal. Aqui a famosa Escherichia coli, linda e maravilhosa, aqui mostrando o seu brilho metálico, que muitas vezes aparece quando essa bactéria é isolada, tá? É um bacilo gram-negativo, fermentador de carboidratos, fermenta rápido, a lactose, fazendo com que apareça esse brilho metálico, esverdeado metálico, muito bonito, que a gente consegue observar na placa de agar azul de metileno, que é o EMB do inglês, né? Também chamado de TIG, em alguns casos também chamado de Levine. São as pessoas que trabalharam na construção desse meio de cultura. Então, aqui a gente percebe que a bactéria Escherichia coli ela se desenvolve e os gram-positivos eles são inibidos. Então, se você tiver uma amostra que esteja com um Staphylococcus aureus, por exemplo, que é um gram-positivo mais famoso, tá? Ele não vai crescer nessa placa de meio de cultura com agar-TIG, que é o EMB, como eu havia falado, tá? Por causa da característica do meio de cultura. Então, assim, é importante que a gente saiba o que estamos fazendo, pelo fato de que o meio de cultura ele vai ser um meio de cultura diferencial, ele aparece características do micro-organismo nesse meio de cultura, ou ele é um meio de cultura que vai ser seletivo, ou seja, ele vai selecionar qual tipo de micro-organismo vai crescer. Então é importante que a gente esteja alerta em relação a essas características intrínsecas do meio de cultura também, tá? Então aqui, ó, bacilo gram-negativo, Escherichia coli, como a gente havia comentado. Aqui, ó, teste da catalase, que eu havia falado no início aqui para vocês. Teste que verifica a presença de a enzima catalase no microorganismo. Então, ela degrada o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, e forma água. E essas bolinhas aí são bolinhas de oxigênio, que é formado pela degradação da catalase, tá? Que é a enzima que a bactéria possui. Então, é um teste simples para ser executado, um teste também executado facilmente com o isolamento de um microorganismo, tá? Você tem um microorganismo que cresceu num meio inespecífico, digamos assim, a gente pode pegar uma colônia dele, colocar aí e verificar se ele produz catalase ou não, certo? É um teste bem utilizado também. Aqui a gente tem uma fotografia, ficou até um pouco esticada, lá do laboratório, tá? Aquele pé ali do lado esquerdo da foto é o meu pé. Então, aqui a sequência da coloração de GRAM, né? Que é tão utilizada também, às vezes é esquecida em alguns casos, mas é bom a gente sempre fazer para ver o micro-organismo no microscópio, ver como ele se comporta em relação a essa coloração, a essa sequência de corantes, de descorantes, de fixador de GRAM, né? Só lembrando aqui, é, na sequência aqui a gente tem de cima para baixo, né, a foto está de lado, de cima para baixo a gente tem o cristal violeta, o Lugol, você vê até a manchinha dele aqui na frente da foto, aqui uma mancha escura, o Lugol, o álcool acetona e a fucsina de GRAM, tá? E são os quatro, as 4 soluções que são utilizadas, não vou dizer, chamá-las todas de corantes, 4 reagentes, digamos assim, da coloração, porque os corantes mesmo na coloração são o cristal violeta e a fucsina. Então, a partir daí a gente já pode checar. Eu tenho micro-organismos, checar como se executa essa questão do controle de laboratório de microbiologia.
Eu tenho micro-organismos que são cepas padrão lá, que eu vou falar delas mais para frente, e a gente utilizando essas cepas padrão, são cepas chamadas ATCC, ou até cepas conhecidas, muitas vezes nós perdemos essas cepas elas morrem, elas ficam debilitadas, a gente não consegue recuperá-las, e aí a gente consegue cepas também de origem ambiental ou clínica também, que tem um grau de segurança de que ela é ela mesma, digamos assim. É passado nesses equipamentos automatizados e dá um grau de segurança elevado. Então, a gente tem aqui as cepas padrão e sabemos como elas se comportam no grão. Então, isso é uma coisa bem interessante na parte de controle, controle de qualidade, porque a gente não pode ser surpreendido, digamos assim. A gente já sabe o que vai esperar. Se eu coloco um Staphylococcus aureus, já falei dele aqui, ele é um gram positivo, então ele vai ter, a gente vai fazer a coloração toda do procedimento adequadamente, e aí a gente vai ter que, no final, o que é que eu espero desse coco gram positivo, Staphylococcus aureus? Que ele seja corado pelo primeiro corante, que é o cristal violeta, tá? Então ele tem que estar com um aspecto roxo, um aspecto roxo azulado, no final da coloração, quando eu olho no microscópio. Já se eu pego a Escherichia coli, que a gente viu, no final dessa coloração, ela tem que estar com um aspecto rosa avermelhado, que é a coloração da fucsina, que é o último corante da sequência de coloração de grã. Então, se por um acaso, percebam, se por um acaso foi produzido, que no laboratório nós temos um setor de produção desses corantes. Então, tem todas as matérias-primas e eles são produzidos e são enviados para outros laboratórios do nosso estado, aqui no caso aqui, Pernambuco, né? E vocês também têm um LACEN aí na Paraíba. E existem também os LACENs municipais. Então, em alguns desses casos, nós temos a coloração que é produzida, mas a coloração ela precisa ser checada. Então, com a implementação do controle de qualidade lá no laboratório, aqui no laboratório central, a gente começou a avaliar também esses corantes, que são importantíssimos nessa triagem da identificação de micro-organismos, tá? Então, se eu pego um Staphylococcus aureus e ele, no final da coloração, está com um aspecto eu faço a coloração no procedimento adequado, e no final ele está com um aspecto avermelhado, tem alguma coisa estranha, entende? Se eu tenho certeza de que a cepa ela está bem, ela está fisiologicamente bem, respondendo aos testes, crescendo bem nos meios de cultura, que eu vou mostrar para vocês como que a gente executa isso, para checar. Eu não tenho por que ver um estafilococcus aureus estando com a característica discrepante do que deveria aparecer, entende? Então, é importante também esse controle de qualidade. Por isso que, lá naquela sequência das fases de elaboração do exame, eu havia comentado que, realmente, nós temos o controle de qualidade já nessa fase pré-analítica. Antes disso aí, dessa sequência de, de corantes, de reagentes, chegar na mão de outros laboratórios ou de outro setor no próprio laboratório central, a gente já verifica como é que está essa coloração. E caso a gente não tenha tempo, que muitas vezes a demanda é alta lá, a gente, quando identifica isso, a gente manda recolher e muitas vezes os testes que possivelmente foram executados naquele meio de cultura podem até ser invalidados, tá? Então, assim, o controle de qualidade, ele fica naquele background ali. Por isso que eu coloquei o título dessa palestra que nós estamos conversando aqui sobre o fato de ser por trás dos bastidores, porque são executados os testes lá, a identificação de micro-organismos, mas por trás disso existe todo um aparato que está checando se está tudo ocorrendo bem ou se a qualidade caiu, e eu vou falar também sobre isso para vocês, tá bem? Aqui, ó, um, fica um pouco até distorcido aqui, eu creio que tenha sido na hora da compartilhamento, talvez, mas aqui a gente tem o Streptococcus pneumoniae, ele é um alfa-hemolítico, aqui é uma placa de agar-sangue, tá? E o micro-organismo já está crescido aqui,
mostrando um aspecto de uma alfa-hemólise, então uma hemólise não total, uma hemólise parcial. Então, a hemoglobina não é totalmente destruída por esse micro-organismo, ele fica um aspecto meio esverdeado, tá? Então, vamos lá. E aqui a gente vê a diferença, tá? De uma beta-hemólise. Veja como a gente nota o fundo, a mão aqui que eu estou segurando, essa é a minha mão, tá? Eu vejo que a gente vê o fundo, os dedos aqui passando, diferentemente dessa primeira foto. A gente nota que tem um aspecto diferente do micro-organismo, esverdeado, meio acinzentado, por causa da alfa-hemólise, mas não chega a ter uma destruição total, como a gente vê aqui nesse Streptococcus equi, que é uma cepa lá de ATCC que nós temos, que ela é um beta-hemolítico bem agressivo, certo? Então, vamos seguindo. Bem, pessoal, em relação aos procedimentos que são realizados no controle de qualidade, o que é que a gente tem? Tem esse manual aí, que tem muito dele na, na internet, muitas partes dele assim, estão na internet em relação a meios de cultura, que é o manual da Raimídia, tá? O pessoal chama popularmente de Imédia, né? Mas, assim, essa empresa, ela, não fazendo propaganda, logicamente, mas ele tem um padrão de controle de qualidade em relação aos micro-organismos que são estudados quanto à quantidade de unidade formadora de colônia adicionada no meio de cultura. Então, aqui tem os meios de cultura dele. Logicamente que no laboratório existem diversos fabricantes de meio de cultura, mas como esse manual dos que eu conheço, assim, de manuais de meio de cultura, ele possui essa parte do controle de qualidade bem refinado, porque a gente nota que ele diz quanta unidade formadora de colônia a gente tem para colocar aproximadamente, ele dá um percentual de recovery, que é a recuperação do micro-organismo no meio X ou Y. Então, em tal meio ele recupera 50%. Então, lógico que ele usa o padrão como sendo o meio dele, mas a gente faz essa adaptação para os outros meios também, porque é um padrão interessante para que a gente tenha um controle de como que funciona esse crescimento, de como que se aparece para nós esse crescimento microbiano, certo? E a gente usa as cepas ATCCs também, inclusive tem algumas cepas novas para serem abertas as ampolas, a gente vai fazer uma renovação dessas cepas, e, e assim, logicamente que na medida do possível a gente executa tudo da maneira mais controlada possível, certo? Porque muitas vezes alguns equipamentos a gente não possui, eu vou falar para vocês aqui como funciona, mas a gente procura manter esse padrão. E, logicamente, e além disso, existe um controle do controle que está sendo executado. Então, percebam, é algo bem interessante, que não é, desculpe, que não é bem falado, tão falado assim, mas que existe e pode, e melhora, na verdade, pode e melhora muito a resposta da recuperação dos micro-organismos que estão sendo, buscando ser identificados, certo? Então, vamos lá. Em relação a, percebam aqui, isso aqui foi um recorte que está na internet, tá? Essas informações. Eu peguei aqui de um caldo tetrationato. Esse caldo é um caldo para crescimento, para recuperação de salmonelas. Uma boa parte das salmonelas se desenvolvem aí, tá? Então, a gente tem aqui a salmonela tifimurium, a salmonela enteritidis e tem outras salmonelas. A tif, no caso aí, ela tem uma recuperação inibida, mas as outras têm uma recuperação excelente, tá? Então, percebam. E aqui na parte de baixo a gente tem a Escherichia coli, proteus, que são outros micro-organismos também gram-negativos, certo? Mas que não se desenvolvem aí nesse meio, que é um caldo tetraquionato. É um caldo que a gente utiliza para recuperar essas salmonelas. Então, notem que ele diz a quantidade de inóculo nessa coluna central, então de 50 a 100
CFU, que está em inglês aí, que no caso seria o UFC. Então, assim, que é a Unidade Formadora de Colônia. A gente tem como ter uma estimativa disso a partir da famosa escala de McFarland. Tem uma figura dela aí, eu vou falar sobre ela, tá? Como é que a gente utiliza isso? E aí você percebe que tem, assim, umas estimativas também aqui de uns binóculos maiores. Por exemplo, para Shigella, que não é para se desenvolver nesse meio também. A última bactéria aqui do lado embaixo, né? Na parte de baixo aqui. Acima de 3, de 10 a terceira, no caso, acima de 1000 F6 nesse caso, né? 10 a terceira unidade formadora de colônia e a recuperação dele é inibida. Então, como é que é executado aí? A gente pega esse inóculo, coloca nesse caldo, é um meio líquido, tá? Os caldos são meios líquidos, a gente tem os agar também, que são meios sólidos, mas a gente coloca esse micro-organismo nessa faixa, procurando nessa faixa de unidade formadora de colônia e faz a recuperação dele de acordo com o que o fabricante manda. Ah, para colocar durante 24 horas, a gente coloca e aguarda para ver a recuperação no outro dia, que vai ser executado da seguinte forma. Nesse caso aí, a gente pega a salmonela, que teoricamente se desenvolveu bastante nesse caldo, e coloca num meio específico para salmonela para ver se ela aparece as características fenotípicas dela. Aquela questão da produção de H2S, que é o gás sulfídrico, ela fica escura, com centro escuro. No meio, por exemplo, SS, que é o meio Salmonella Shigella, um meio bastante conhecido. Então, a gente coloca ele lá, tá? Então, um outro procedimento aqui, no HMB, que foi aquele que eu mostrei com a Escherichia coli verde metálica. Então, essa parte aqui eu já coloquei, também fiz questão de colocar para vocês, porque como é um meio em placa, é um agar, é um meio sólido, a gente consegue já visualizar a colônia no próprio meio, como eu mostrei lá na foto no início dessa apresentação. Então, o que a gente tem aqui? A incubação entre 37 a 35 a 37 graus, tá? Então, 36 mais ou menos 1. Se a gente vê essa nomenclatura também, em alguns casos pode ser utilizada. 36 mais ou menos 1 grau. Então, vai de 35 a 37. E aqui a quantidade de horas, né, de incubação que é esperada, de 18 a 24 horas. Então, um crescimento relativamente rápido que a gente tem aí desses micro-organismos. Então, o inóculo, a gente vê aqui, ó, de 50 a 100 o F6, ele veja que ele já dá um intervalo, um range, né? Dá um intervalo aí do inóculo pode ser colocado. E percebam que aí, no Staphylococcus aureus, a gente nota que ele é inibido e a recuperação dele é zero. Ele não se desenvolve, não, ele é inibido. Então, nesse intervalo, a gente tem que olhar para a placa de HMB e notar que não tem uma colônia de Staphylococcus aureus, que é o que acontece. Aí você pode perguntar, sim, e se por acaso eu for lá e olhar no EMB no outro dia, com 24 horas, certinho, tudo ok, procedimento adequado, a diluição, que eu vou mostrar para vocês como é feita, do inóculo desses micro-organismos, feito adequadamente, e quando eu olhar lá, o áureos, nesse meio, na placa, tenha crescido, sei lá, 5 colônias, por exemplo. Opa, tem alguma coisa errada aí com esse meio, porque ele é para ser inibido, ele tem substâncias inibitórias que o Staphylococcus aureus. Então, ele não é para se desenvolver. Então, quando a gente vai olhar lá, mesmo com o inóculo bem mais pesado, perceba que o inóculo está de 10 a 4. Então, está na casa aí de 10.000 UF6, certo? Então, mesmo com esse inóculo pesado, é para ser segurado. A gente aí, muitas vezes faz ser meio direto, ou seja, pega uma coluna sem diluir, sem nada, e passa para esse meio MB, que é o TIG, e ele não se desenvolve também. Então, assim, é uma vivência que a gente vai percebendo, tá? Então, perceba aqui também que quando a gente vê a Escherichia coli, tem uma recuperação acima de 50%. E aí eu vou falar para vocês o que é que significa isso. Logicamente, vai ser em relação ao inóculo inicial, tá? Então, vamos seguir. Aqui uma foto lá do laboratório. Essas pilhas de placas aí são placas de estoque, né? H-estoque que a gente faz.
ou H-nutriente, ou HTSA. Assim, são meios que a gente utiliza para manter os micro-organismos que eles não tenham nenhum inibidor, que não tenham nenhum corante, que não tenham nenhum fator diferente. Tirando essa plaquinha que está aqui do lado direito, e pelo que eu estou olhando aqui, é uma placa de SS, tá? Essa placa aqui está fora, e estava no meio aí. Mas essas pilhas de placas aí são meios que não tem nenhum inibidor. Então, é um meio para que a gente utiliza para poder manter os micro-organismos, certo? E poder fazer as diluições a partir deles. Então, a gente percebe que esses meios de cultura eles mantêm o micro-organismo com uma certa viabilidade, ou seja, com um certo desenvolvimento durante aproximadamente 15 dias, então a gente faz essa adaptação. Isso muda bastante, tá? Porque você pode estar pensando, no Recife, no caso, que é onde a gente executa aqui, é bem próximo aqui da Paraíba, então o clima quente, etc. Mas quando a gente vai para outras regiões do Brasil, o pessoal muitas vezes tem alguns meios que eles utilizam que eles se comportam diferentes por causa da temperatura lá, por causa da umidade e assim por diante, tá? Então, isso muitas vezes altera algumas questões aí. A temperatura ambiente em alguns lugares é diferente da temperatura ambiente da gente. Então, tem que ter cuidado também com essas variantes, certo? Então, ali do lado direito, a gente tem um aparelho ali com o nome Caution Hot, ali um aparelho circular, plugado na tomada dentro da capela, que é um micro incinerador. Ele é bem interessante. A gente utiliza ele dentro da capela porque não é, no caso aqui do controle microbiológico, como precisa de uma capela que esteja funcionando bem, não é um, um bico de Bunsen, tá? Que é bastante mais conhecido na microbiologia, que é utilizado dentro da capela. É utilizado esse microincinerador. Ele tem uma placa de um material cerâmico dentro e aquece e fica como se fosse uma brasa viva, uma brasa bem acesa, bem vermelha, bem rubra, dentro do microincinerador. Então a gente utiliza as alças que estão aqui desse lado esquerdo, você pode ver as duas alças, a alça e a agulha, e a gente incinera lá dentro para destruir os micro-organismos. Logicamente que também a gente tem alças descartáveis, certo? Eu trabalho com duas técnicas de laboratório, uma delas ama as alças descartáveis. Inclusive, dentro do descarte aqui, a gente utilizou um frasco de álcool aqui do lado esquerdo, a gente consegue ver que tem uma parte meio azulada no meio, que são alças descartáveis, que a gente também utiliza, certo? Então, para se ter só a visão de como que funciona. Então, a gente tem os micro-organismos padrão, que já são conhecidos por nós, a gente já sabe quem são eles, como eles vão se comportar nos meios, e a gente utiliza diluições a partir deles, que eu vou mostrar como é que funciona. Percebam aí, pessoal, eu já havia falado da escala de McFarland, ela é uma escala bastante conhecida na parte de microbiologia, e a gente utiliza ela para poder verificar a turbidez do micro-organismo que está sendo diluído para a gente ter aquele inóculo que eu havia conversado com vocês nos procedimentos lá daquele manual dos meios de cultura, que mostra a quantidade de inóculo inicial e a recuperação, certo? Então, a gente tem uma sequência da escala aqui, mostrando a escala 0,5, da esquerda para a direita, a escala 0,5, a escala 1, 2, 3. Então, elas têm um padrão, isso aqui foi um recorte, essa parte de baixo aqui, onde tem os tubos e o número aproximado de bactérias foi um recorte que eu fiz de uma escala comercial, uma escala de McFarland comercial, certo? Então, o padrão esperado é esse. Aí você pode pensar, sim, mas não vai ser exatamente isso. Realmente, não vai ser exatamente. Mas é um valor aproximado. Então, dessa maneira, a gente tem, percebam que lá no padrão do inóculo que está falando lá, a gente tem um intervalo, né? A gente tem um intervalo que foi mostrado lá de 50 a 100 UF6. Então, assim, pela escala, aí nesse caso a gente faz a análise, o preparo da amostra pela escala e a gente tem realmente esse intervalo esperado. Como eu percebi que a gente perde, porque perde mais
em relação à quantidade de unidade formadora de colônia depois das diluições, pelo fato de que a gente não tem um turbidímetro, por exemplo, um leitor de densidade ótica, para poder ter uma acurácia melhor dessa turbidez toda, a gente nota e eu percebi isso e estipulei no laboratório que a gente utilizaria um padrão um pouquinho mais elevado de 150 UF6, certo? E vocês vão entender por que eu pensei nesse padrão aí. Porque a gente pode perder ou ganhar nas diluições em relação à quantidade de unidade formadora de colônia utilizadas. Então, vamos lá. Aqui no tubo 0,5, a gente tem aproximadamente 1,5 vezes 10 à oitava unidades formadoras de colônia. Isso aí dá 150 milhões de bactérias. Aí aqui está falando do tubo 5, né, que é um tubo muito mais turvo, ele tem 1,5 bilhões, certo? E lembrando que é por ml e meio do tubo. Então, sempre essa questão aí, em relação à turbidez, é por ml, por ml, por ml, tá? Então, a gente utiliza esse padrão aí. Vamos lá, a escala de McFarland. E a partir da escala, a gente faz diluições, certo? 10 a menos 1, 10 a menos 2, sempre de 1 para 10. Isso é uma sequência de diluições seriadas. O que acontece? Vamos lá, usando os micro-organismos mais clássicos, a Escherichia coli e o aureus. A gente pega as colônias da Escherichia coli e do aureus, que estão naqueles meios que eu havia conversado com vocês, que são meios sem inibidores, sem nada, elas estão crescidas lá normalmente. Então a gente pega uma colônia ou raspa um trechinho dela, se não tiver colônias isoladas, a gente coloca nessa solução, que é essa solução estoque aí, na verdade, foi um esquema que eu peguei da internet, mas essa solução estoque, na verdade, é um tampão com NaCl e peptona. Então, ele é uma solução tampão que possui que possui um equilíbrio de pH ali por volta de 7, tá? E tem um pouquinho de NaCl, que seria um sal, e peptona então, para fornecer proteína para o micro-organismo ficar ali um tempinho. Então, a gente trabalha aproximadamente 4 dias com essa escala que foi produzida, tá? Aproximadamente isso. A gente trabalha e vê o micro-organismo sendo que a escala que eu digo, a escala que foi produzida, não a escala de McFarland, tá? É a escala do micro-organismo. A gente chama assim no laboratório, ou seja, esse primeiro solução estoque aí é um micro-organismo dissolvido nesse tampão que eu acabei de falar. E ele é comparado com o tubo 0,5 da escala de McFarland. Então, quando chega nessa turbidez de 0,5 desse micro-organismo nesse tampão, a gente observa que tem aproximadamente 1,5 vezes 10 a oitava F6. E aí eu saio fazendo diluições seriadas. Esse procedimento é executado pelas técnicas que trabalham lá comigo. Vez por outro, eu apareço lá também na bancada, para fazer esse método técnico aí, né? E executar essa diluição. A gente faz a diluição até 10 a menos 4, tá? Então, o que acontece? Voltando aqui, só para verificar essa questão dos zeros, no 10 a menos, na solução estoque, que seria a solução com o micro-organismo dissolvido, equiparado com a escala de McFarland, lembra que tem 1,5 vezes 10 a oitava? Então, esses 10 a oitava, contando os zeros aqui, a partir do 1,5 dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecha exatamente esses zeros assim que dá 150 milhões de UF6 por ml, tá? Então, o que acontece? A gente fazendo a diluição até 10 a menos 4, esses 4 zeros aqui, eles vão sumir, tá? Então, por quê? Eu não estou fazendo a diluição sempre de 1 para 10, no caso ali está como 0,9 ml, mas no nosso caso, a gente faz com 9 ml. Então, a gente passa sempre 1. Só mudando aí, em vez de ser 0,1 ml, a gente passa sempre 1 ml mesmo. Então, a diluição mantém-se as proporções, certo? Então, a diluição 10 a menos 4, na diluição de 10 a menos 4, a gente tem, por ml, cadê? Tira os 4 zeros, né? Na verdade, dá 15 mil unidades formadoras de colônia, aproximadamente, por ml.
sendo que isso é por ml, que é 1.000 microlitros, a gente só usa 10. Então, como a gente só usa 10, quando a gente dá um vórtex, né, que é aquele agitador que tem no laboratório, a gente mistura as células que estão ali dentro. Então, se em cada ml a gente tem 15.000, a gente tirando mais dois zeros, porque a gente só usa 10 microlitros para poder semear, a gente vai ter aproximadamente 150 UFC bruto ali, certo? Então, o que acontece? Esse procedimento todo de diluições relacionados com a escala de McFarland, com o micro-organismo, a gente utiliza no laboratório. Então, com essa aproximadamente 150 UF6, a gente faz um semeio, que eu fiz uma adaptação lá no nosso laboratório, e é um semeio que deixa ela crescida dessa maneira. Percebam, se vocês observarem nessa foto do lado esquerdo, que tem essas colunas mais claras, ela possui vários riscos assim entrelaçados, como se fosse uma rede. E a ideia é exatamente essa mesmo. A gente pega essa alça que pega, capta 10 microlitros da diluição de 10 a menos 4, tá? Que tem lá aqueles 15.000, né? E aí, quando a gente puxa os 10 microlitros, só fica 150 na alcinha, teoricamente. Então, a gente já fez uma adaptação, geralmente isso é executado com a alça de Drygalski, mas a gente não tem quantidade suficiente de alça de Drygalski lá, então a gente vai fazendo as adaptações para executar. E o resultado fica bem interessante, porque a gente consegue fazer uma contagem dessas colônias. Então, lembrando que é um meio controle, que eu chamo de controle do controle. Esse é o controle que a gente vai utilizar para executar o controle do meio de cultura teste. Então, o que acontece? Nessa diluição que a gente fez, e aspirou, não, na verdade, pegou com a alça apenas 10 microlitros, eu peço para as meninas fazerem, já tinha executado antes, fazerem 4 pontos, aproximadamente equidistantes, né? E fazer um quadrado, um ponto, outro ponto, outro ponto e outro ponto, com a mesma alça, né, que puxou os 10 microlitros, até esgotar, e a partir daí fazer um semeio, depois gira a placa, faz outro semeio, gira a placa, faz outro semeio, gira a placa, faz outro semeio. 4 semeios sobrepostos. Quando a gente faz esses 4 semeios sobrepostos, o resultado fica dessa maneira aí. Colônias pontuais, crescidas, que são passíveis de contagem. Então, a gente vai contabilizar isso aí. Aí você vai dizer, sempre fica 150 certinho? Logicamente que não, vai depender de como o micro-organismo vai se desenvolver, vai depender do olho da pessoa, do técnico que está executando, como é que foi feito, vai depender se o meio de cultura ele foi bem produzido, porque perceba que esse meio ele é o controle da gente, mas ele também ele já vai estar sob teste, né? A gente vai verificar como é que o micro-organismo vai crescer. Como é um meio muito mais simples de ser executado, sem nenhum inibidor, sem nenhum corante, de ser produzido, na verdade, a gente não tem praticamente problema nenhum com ele. Então, ele é utilizado como um meio de controle do teste controle. O meio que vai, por exemplo, para o laboratório de bromatologia, que é a análise de alimentos, de água, é esse meio do lado direito, esse meio vermelho aí, que é o XLD, é um meio para pesquisa de salmonela. Então, perceba aí que a gente já tem a salmonela, esse aspecto escuro da colônia. Aí, notem, realmente eu não sei se nessa foto ao lado esquerdo é uma salmonela também, realmente eu não lembro, foto que eu tirei lá no laboratório, mas digamos que seja, tá? Porque a salmonela ela fica com esse aspecto aí, esse aspecto branco também, esbranquiçado, uma colônia brilhante nesse meio controle, que no caso pode ser o TSA, que é um H-tripticaseína de soja, pode ser um H-nutriente. A gente fez uma adaptação de um H-stop também, que é um meio semissólido, a gente só fez completar com mais H, e para ele ficar mais sólido, e colocou umas placas também, a gente utiliza lá. Então, a gente pega esse meio e seleciona, semeia daquela maneira, utilizando aqueles. Em paralelo, a gente utiliza também o meio que está sendo testado. No outro dia, depois de 24 horas, que geralmente é o tempo requerido para o crescimento dos meios, das bactérias dos meios, a gente verifica
quanto que cresceu no controle do controle, que é essa placa do lado esquerdo, e quanto que cresceu no meio sob teste. Aí lembra daquelas recuperações, pessoal, que eu havia falado, que tem 50%. Geralmente, para um meio cujo micro-organismo ele é o alvo, a gente espera que ele recupere acima de 50%. Então, o que é que a gente percebe? Se, digamos que cresceu, aí você pensa que, não cresceu realmente 150 UF6. Certinho, isso não acontece. Digamos que cresceu 120 UF6 no controle. Eu vou esperar, no meio que está sendo testado, que cresça aproximadamente 60 ou mais UF6. Por quê? Não a recuperação de 50% que a gente espera. Então, é esperado que cresça 50% ou mais do que cresceu no controle. Então, eu tenho o controle que está sendo executado daquele meio de cultivo e tenho o controle que está sendo executado do meu teste controle. Então, são dois controles sobrepostos. Aí você pensa, poxa, é tanta coisa que existe por trás. Realmente é porque a gente precisa saber. Um exemplo prático para vocês. Um tempo desse, alguns meses, no laboratório, a gente estava no laboratório de bromatologia, de bacteriologia clínica, que utiliza, faz a identificação de micro-organismos em análises coprológicas, que são amostras de fezes, né? Estavam utilizando o meio para salmonela, o SS e o XLD, que é outro meio também utilizado para salmonela, tranquilamente. Não houve nenhuma reclamação dos laboratórios, nenhum dos analistas lá, né, biomédicos, farmacêuticos, entraram em contato comigo, comentaram algo. Esse é uma boa network também interessante do controle de qualidade. A gente conhecer as pessoas, né, pelo menos uma delas, que faz o teste em si lá para identificação do paciente ou identificação do micro-organismo na contaminação do produto ou da amostra do paciente, e eu saber o que está acontecendo, ter um feedback de lá, como é que funciona. Porque lembrando que no controle a gente utiliza amostras controladas. Muitas vezes eu mimetizo, eu vou mostrar para vocês também isso, eu mimetizo alguma coisa que aconteceria na realidade, mas nunca vai ter o padrão da realidade, porque a amostra biológica é diferente. Mas aconteceu de que eu comecei a perceber no laboratório do controle que a salmonela ela não estava se desenvolvendo bem nesses meios. Ela estava crescendo, ok, era possível resgatar uma salmonela no meio de cultivo, sim, era possível, sim. Só que aí tem um padrão de laudo, né, de formulário que eu assino e mando para os setores, que mostra exatamente esse quanto de UFC que eu utilizei e quanto que cresceu. Então, para o meio controle, o teste foi insatisfatório, apesar de o meio estar funcionando. Então, perceba que não são duas coisas excludentes. O meio ele pode funcionar mas eu tenho uma perda na eficiência dele, na viabilidade dele. Então, eu comecei a investigar já por trás dos bastidores, né? Que foi por isso que me veio essa ideia. Ninguém estava sabendo. E descobri, junto com os outros pessoal lá também do laboratório, né? Porque eu entro em contato com o pessoal, que são os técnicos que fazem as produções dos meios, e pergunto o que está acontecendo. Descobri que a água que estava sendo utilizada para a produção do meio, ela estava com um pH baixo, devido à saturação da coluna de troca iônica que tem lá, coluna deionizadora. Então, como não estava fazendo a deionização adequada, devido à saturação da coluna, a gente perdeu um pouco de pH, no caso. O pH baixou e ficou mais ácido. Isso dificultou um pouco o crescimento da salmonela. Foi solicitada a questão da troca dessa coluna, da, da, do deionizador, e depois o meio voltou a funcionar bem. Como é que eu percebi isso? Percebi colocando um controle, que é esse do lado esquerdo, com a salmonela, digamos que crescendo. Então, a gente percebe aqui que tem exatamente esse crescimento nesse meio que é o controle do controle, como eu havia falado, e o crescimento que vai estar no meio teste. Então, assim, quando a gente avalia o crescimento do meio padrão, digamos assim, chamado meio padrão, e do meio que está sob teste,
a gente percebe essa relação de aproximadamente 50% entre eles. Então, como foi que houve a percepção de que estava com algo errado lá na produção? Não foi o procedimento de produção, que o pessoal estava executando corretamente, não foi o micro-organismo que estava injuriado, por exemplo, no nosso teste, foi a água. Então, perceba que sutileza, que coisa específica. A gente notando que a água estava interferindo. Aí você pode pensar, mas isso aí você não falou que realmente ainda havia a recuperação do micro-organismo? Sim, havia sim, mas é um controle de qualidade melhor. Por um acaso, se a gente tiver uma amostra o micro-organismo não, uma amostra biológica ou uma amostra de produto, que o micro-organismo ele não esteja tão bem para ser recuperado, digamos assim, a gente pode ter um falso negativo. Perceba isso, porque o meio ele não foi devidamente bem produzido. Pode acontecer. Então, é importante a gente fazer essa análise. Tá bem? Um outro teste também que a gente executa é o teste de verificação do, de como que está a lâmpada ultravioleta. Que é exatamente esse teste aqui. Olha, percebeu como ele é diferente? Ele é um teste que eu chamo lá no laboratório de meia-lua, porque ele fica parecendo uma meia-lua, assim. Mas notem que aqui a gente tem um E. coli e um aureus, aí tem assim essa escrita MCF, que significa McFarland, né, 05, e é o V. Então, assim, vejam só como é que acontece esse teste. Esse teste, para verificar como é que a UV ela está funcionando, porque, logicamente, se é um controle de qualidade, a gente precisa que a capela ela esteja funcionando bem. Então, a gente verifica a atividade dessas lâmpadas ultravioletas dentro da capela, se elas realmente estão executando a atividade microbicida delas. Então, o que acontece? A gente coloca a placa dentro, aberta, com um micro-organismo recém-semeado com o suave. Tá? A gente usa o suave, que são esses cotonetes, que o pessoal usa para o coronavírus, também para coletar. Passa esse suave com o caldo, no caso, com a diluição 0,5 de McFarland naquela escala de tampão que eu havia comentado, vocês, então na 0,5, que é bem concentrada, que tem 1,5 vezes 10 a oitava milhão, 1,5 vezes 10 a oitava o F6, que a gente tinha falado, que é aquele 150 milhões, a gente pega um cotonete, o suave, passa ali, retira o excesso e faz um semeio em tapete. E quando vai, antes de incubar na estufa, a gente coloca com a placa virada para cima, ou seja, com a bactéria exposta e a tampa no meio da placa. Então, por isso que tem uma parte aqui onde tem o crescimento de micro-organismo, está escrito tampa, percebem? Aí, por que está escrito tampa? Porque a tampa estava exatamente aí e estava protegendo o crescimento microbiano. Por quê? Porque o crescimento microbiano não estava sendo atingido pela ação da lâmpada ultravioleta. Então, notem como é interessante isso. Se por um acaso a gente tivesse feito o teste, daí foi uma exposição de 20 minutos da lâmpada ultravioleta. Então, se por um acaso a gente tivesse utilizado uma lâmpada ultravioleta ruim ou já tivesse com uma baixa eficiência, iria crescer também na parte onde a UV bateu, ia crescer bastante, na verdade. Então, a gente perceberia que ela não estava executando a função dela de matar os micro-organismos. Então, é um teste que a gente executa também, tá? E aqui, para a gente finalizar aqui,
tem os modelos de como funcionam os laudos, lógico, porque esse é um modelo elaborado lá por mim e pela equipe toda. Então, os meios de cultura, eles têm para nós, eles têm uma data de fabricação, tem uma data de validade, tem um lote, tem como é que eles foram esterilizados, muitas vezes é esterilizado em autoclave, muitas vezes é esterilizado apenas por fervura, porque tem algumas substâncias que não suportam a autoclavação, então dá uma fervura que, teoricamente, vai matar a grande maioria dos micro-organismos, e esses meios, eles já têm vários fatores inibitórios, várias substâncias que são inibitórias dentro da composição deles. Então, no caso aqui, diz qual é o setor, a gente executa o teste, e são basicamente dois testes, tá? Um teste de esterilidade e um teste de viabilidade. Então, o teste de esterilidade nada mais é do que não colocar nada no meio e deixar ele incubando na estufa. Aí você pode pensar, mas isso é um teste muito simples, mas isso tem uma grande função, porque se por um acaso houve um crescimento ali naquele meio de cultura, ele sendo apenas colocado na estufa, eu não posso confiar num teste realizado por ele, por aquele meio, no diagnóstico que vai ser dado com aquele meio. Só para dar um exemplo mais prático, lá no laboratório a gente tinha o diagnóstico de leptospirose, uma pesquisa de leptospira, né? Uma bactéria espiralada, etc. Bem diferente. Então, tinha um meio específico que era produzido e nesse meio era adicionado um suplemento, como se fosse uma alimentação mais forte para a bactéria, digamos assim, que era um suplemento de albumina. Sendo que a gente ainda não produzia esse suplemento lá no nosso laboratório, esse suplemento vinha de um laboratório de outro estado. E, assim, quando chegou até nós, ele chegou bem lacrado e etc., tudo bem, acondicionado, a gente simplesmente produziu o meio de cultura e depois que produz, a gente adiciona o suplemento. Tudo bem. Sendo que no outro dia, fizemos o teste de esterilidade. Foram aproximadamente uns 200 tubos, se não me falha a memória, ou mais. Então, uma quantidade bastante alta de tubos, assim, foi utilizada e colocado na estufa durante 24 horas para verificar a esterilidade. Quando foi no outro dia, os caldos estavam todos turvos. Então, contaminação. A gente foi olhar e contaminou tudo. Então, a contaminação massiva dessa maneira, a gente realmente já é para ficar investigando o que é que vai ser isso. Será que é uma será que é uma contaminação dos tubos? Será que o processo de esterilização dos nossos tubos foi ineficaz? Será que foi uma contaminação da produção do meio de cultura? E alguém, por um acaso, esqueceu de ligar a capela de fluxo laminar, por exemplo? Acontece, né? E não fez sobre uma atmosfera estéril ou protegida, digamos assim. E aí a gente começou a investigar essas possíveis hipóteses da contaminação massiva que aconteceu. Sendo que, quando a gente verificou, os tubos estavam ok, porque eu peguei tubos que foram esterilizados no mesmo dia, na mesma ciclo de autoclavação, testei esses tubos colocando caldos que eu já sabia que estavam estéreis, e eles não turvaram, não aconteceu nada. A gente verificou também se o meio apenas estava contaminado e não estava. E aí a gente teve a ideia, junto com o meu colega do laboratório lá, de a gente fracionar. Como o suplemento de albumina ele veio depois, a gente utilizou pegou o suplemento de albumina e ainda sobrou um pouco dele, e a gente colocou esse volume que sobrou dentro da estufa separadamente. Quando a gente foi verificar no outro dia, o suplemento de albumina era que estava contaminado. Então, foi uma contaminação que provavelmente já veio do outro estado, que foi que enviou esse suplemento para a gente. E, então, a gente teve esse problema aí. Foi solicitado outro, quando chegou, a gente fez tudo certo, não teve contaminação. Então, é importante que se cheque isso. No nosso caso, mesmo que a gente não perceba turbidez a olho nu, a gente pega, eu até boto uma observação aqui, realizado semeio em água chocolate, ou às vezes a gente usa água sangue também, para verificar a contaminação. Porque muitas vezes a turbidez ela é muito sutil, e aquilo está contaminado, mas a gente não percebeu a olho nu. Então, a gente faz um teste com 24 horas de incubação na estufa, e depois a gente pega
aquele meio que ficou sob 24 horas na estufa, mesmo que ele não estiver com um aspecto de contaminado, com turbidez, tira uma alçada dele de 10 microlitros e passa num meio rico, seria um água-sangue ou água-chocolate, para ver se cresce alguma colônia no outro dia. Tá? Esse é o teste de esterilidade que a gente executa. Já o de viabilidade, ele tem algumas outras características, que são aquelas questões de UF6 que a gente havia comentado, né? Então, a gente tem aqui ó, o teste de viabilidade com as características e funções do meio. Se é um meio de manutenção e transporte apenas, se é um meio diferencial, é um meio que é enriquecido, se ele é seletivo. Então, a gente coloca aqui as características dele. Se ele é enriquecido, se ele é diferencial. Inclusive, acho que está marcado errado aí, que esse meio ele é diferencial. Desculpem aí, pessoal. Ele é diferencial e seletivo. Acho que na hora que eu passei, eu devo ter pego de um outro meio e não lembrei de alterar. Mas aí, não, desculpa. Esse daí é o teste de viabilidade do, do próprio tetrationato. É isso mesmo. É o tetrationato, isso mesmo. Ele é enriquecido e seletivo, exatamente. Então, a gente coloca a salmonela. Então, perceba que no inóculo da salmonela, eu já sei que cresceu 230 OF6, tá entendendo? Porque, como é que eu sei? Porque foi produzido aquele tubo, diluído até a escala 10 a menos 4, pegado 10 microlitros, feito aquele semeio em rede, colocado numa placa sem nenhum corante, sem nenhum inibidor, sem nada, e verificou que cresceu aproximadamente 230 F6. Então, esse é o nosso padrão, certo? Nesse caso aí, como é um meio líquido, a gente trabalha apenas com a ideia de turbidez e de recuperação. Então, assim, e ainda tem um outro fator também que eu adicionei, que foi uma adaptação feita por nós lá no laboratório, certo? Que foi a questão da competição. Esse meio é para crescer apenas a salmonela, no caso a salmonela etifimúrio. A E. coli não é para crescer nesse meio. Então, e perceba que a diluição da E. coli, as meninas, quando executaram lá, devem ter botado uma turbidez um pouco a mais e cresceu bastante E. coli aí. Cresceu 350 F6. Mas mesmo assim a gente utilizou ela como padrão. Isso foi até bom porque desafiou mais a salmonela ainda. Porque a gente colocou uma salmonela, uma alçada dessa salmonela que continha aproximadamente 230 F6 contra uma alçada de salmonela de Escherichia coli com aproximadamente 350 F6 no mesmo tubo e colocamos na estufa. Então, tanto é que o crescimento do controle eu coloquei aqui, ó. Salmonella typhimurium mais a Escherichia coli em 350 F6. E aí a gente espera que ela esteja turva e que seja recuperada de XLD ou SS. Depois que turva lá, a gente coloca em outro meio, num segundo meio, tá? Então, até na observação aqui abaixo, que seria esse SS ou XLD, para recuperar a salmonela. A E. coli tem que ser inibida, porque até tem Lugol também, que a gente utiliza para inibir a E. coli. Ó, foram adicionados 200 microlitros de Lugol em todos os tubos testados, tanto inóculo de 350 F6, quanto inóculo de 35 mil F6. Aí você pergunta, como é que você sabe que tem um inóculo de 35 mil F6 também que você testou? Porque ao invés de eu utilizar a diluição de 10 a menos, aproximado, lógico, né? A diluição de 10 a menos 4, a gente utiliza também a diluição de 10 a menos 2. Então, a gente ganha dois zeros aí no processo de diluição. E aí fica com 35 mil F6. Eles não foram capazes de sobressair-se ao inóculo, né? Ao de 230 de salmonela. E foi verificado o crescimento, tá? A produção de gás sulfídrico, que é a característica dela. Então, perceba como isso é interessante. A gente coloca no meio líquido, que no caldo, né? Que é para recuperar a salmonela, ele competindo com outra bactéria que não é para crescer. E realmente a salmonela vence essa competição, digamos assim. Então, esse meio ele está bem interessante. É uma mimetização, como eu havia falado antes, e o que pode acontecer na clínica, quando você analisa a questão salmonela que está causando uma diarreia muito grave num paciente, ela não vai vir sozinha, ela vai vir com E. coli, com coliformes, etc. Tá? Já aqui, ó, outro meio, o Agar-Parker, que é o HBP. Aí é um meio líquido, um sólido, desculpa, um meio sólido, e a gente nota que ele, geralmente a gente não tem tantas observações na parte de esterilidade. Cresceu, tudo ok, não tem, a gente não faz um teste adicional. Não, na verdade, não cresceu aí, né, que é a esterilidade. E faz teste de esterilidade, não cresceu, tudo certo, tranquilo.
E em relação ao teste de viabilidade, aí realmente porque naquela hora eu tinha pensado que tinha mudado, mas não tinha, que é um meio diferencial e seletivo. Aí entra o Baird Parker. Aí ele já é para pesquisa de estafilococcus. Então, o estafilococcus ele cresce nesse meio que é o controle positivo e o controle negativo é a Escherichia coli, que não cresce. Então, eu já coloquei aqui um inóculo bem pesado de 8.000 F6 aproximado, digamos assim. Por quê? Porque a E. coli ela já estava um pouco injuriada aí, ela cresceu pouquinho. Ela cresceu só 80 F6 lá no teste. Aí, junta as duas coisas. Muitas vezes as meninas não conseguem pegar de um jeito, ou a E. coli ela já está um pouco debilitada, já está no final daquele tempo que eu falei de troca de 15 dias que a gente faz. E aí, pensando nisso, eu já fiz outra alteração lá, outro ajuste, que é trocar semanalmente a E. coli, porque a Escherichia coli é muito utilizada por nós. Então, percebam, aí eu coloco as condições de incubação aqui, que é 24 horas, o tempo de incubação, né? A temperatura que vai ser incubada e o inóculo esperado. Então, percebam aqui que o Staphylococcus aureus, como ele cresceu 200 F6 em 10 a menos 4, a gente espera que ele cresça acima de 100. Por quê? Pela questão de 50%. Cresceu 160, então é um crescimento ótimo desse meio de cultura. Eu não vou ter preocupação nenhuma com ele, porque ele está crescendo além do esperado, inclusive. E ainda tem a questão das características fenotípicas, porque a gente nota aqui, eu coloco nas observações, que o áureo, o Staphylococcus aureus, ele apresentou essa coloração negra, que aí é a redução do telurito que tem nesse meio, telurito de potássio, um composto que tem nesse meio, que o Staphylococcus aureus ele consegue fazer essa transformação desse composto. E aí a gente tem halos de lecitinase e lipase, que são duas enzimas que o áureo produz, e formam dois halos bem bonitos no meio, certo? E assim a gente finaliza. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Espero que vocês tenham aberto a mente em relação a essa questão do controle de qualidade da microbiologia e não se resume lá apenas a isso, né? No controle de qualidade no laboratório, de uma maneira geral. Agradeço a todos. Muito obrigado.